Boa tarde, meu povo, tudo bom? Mais um dia, live para vocês aqui. Hoje a gente vai trazer um conteúdo bem interessante, mais uma história de sucesso a caminho da residência permanente. Então, o percurso, né, que essa família, que essa nossa querida Gisele vai trazer aqui para gente, mostrando o caminho que levou eles até a residência permanente, tá? Então, a transição da residência temporária até a residência permanente, e ela também vai contar como ela conseguiu ou como foi esse caminho dela, né, da família, para conseguir a compra de uma casa antes de adquirir a residência permanente. Ah, André, isso é possível? Vamos ouvir agora da Gisele. Né? Ah, o Canadá não dá crédito só depois de residente, porque eu preciso ser residente para agilizar a minha vida. Ela vai trazer aqui parte da história dela, que vai testemunhar aí para vocês de que muita coisa dá para ser feita sem a necessidade de que você já tenha alcançado a sua residência permanente, tá? Então, se você conhece alguém que poderia se interessar aí pelo nosso conteúdo, aviãozinho aí do lado, é só clicar, mandar, que a gente vai começar daqui a pouco, né? A Gisele vai entrar daqui a pouco para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse processo, como foi essa chegada deles, a adaptação, família, esse período, né, que todo mundo tem um pouco de medo, um pouco de receio, que é vir para estudar, trabalhar e fazer esse período de transição até adquirir de fato o status tão sonhado por muitos aí, que é a residência permanente, tá? Deixa eu tirar aqui aqui, acho que aqui tá bom. Se estiver ruim a imagem aí, pessoal, vocês me avisam que tem uma luz ali no fundo, no escritório, que tá pegando um pouco, é só me avisar que eu me posiciono melhor, tá? Então, eu vou chamar aqui a Gisele para a gente poder... Cadê você, Gisele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Para. Eu fixei. Lembrando vocês, é só botar no comentário as perguntas que a gente vai lendo aqui. Olá, tudo bom? Oi, Andréa. Tudo jóia? Tudo jóia, você? Tudo bem. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado aí pelo tempo. Tá um solzão, um clima gostoso. Ah, Poderia estar aí, né, brincando, curtindo com a família, e vai dedicar aí esse tempinho para contar um pouquinho da experiência de vocês para a gente. Obrigado, isso. viu? Obrigada a você. Show de bola. Então vamos lá, Gisele, conta um pouquinho para a gente aqui, como é que foi né, quem é a Gisele? Casada, não, família? Conta um pouquinho, né, de onde você vem no Brasil, para que o Tá, nosso povo aí possa se identificar com você. Vamos ver se tem um pessoal na mesma composição familiar, vamos dizer assim, que está aí nos assistindo. tá bom. Bom, sou casada, tenho duas filhas, uma adolescente e uma de 6 anos. Chegamos aqui no Canadá em 2017, em junho, assessorado por vocês. A gente decidiu vir para cá porque o melhor amigo do meu marido já veio para cá. Hoje acho que já faz 13 anos que ele está aqui. E a gente veio uma vez a passeio em 2013 e de férias tudo é ótimo, né? Montreal é linda. É. Nos apaixonamos, a gente veio no verão, tava não que nas outras épocas não Eu ia, seja. Eu ia falar isso agora. Você É, falando desse jeito, ó, no é, verão e nas férias, tudo se apaixona, é quer só dizer, para né? não dizer que a gente veio no inverno, no alto frio, né? A gente veio primeira vez no verão, então a gente amou a cidade, enfim. E aí aquele mosquitinho mordeu e voltamos para o Brasil, seguimos a nossa vida. E final de 2015, a empresa do meu marido estava fechando operação no Brasil e aí falou, ó, quem ficar até o final vai ter, enfim, bonificações e tal. E isso aconteceu em 2016. E aí quando eles encerraram as operações, a gente ficou naquela, né? Vai fazer o quê? Vai montar um negócio com a rescisão? Na época o Brasil estava ainda mais ou menos. E aí ele voltou com a história. E se a gente voltar com aquele assunto de quem sabe ir morar fora, vamos ver o que tem por aí. Aí tá bom. Aí a gente começou a pesquisar, a gente chegou até vocês na época
E aí tinha aquela opção, ainda tem, né, a opção do PEC Estudo, ou PEC Trabalho. Ah, tá bom, então vamos meter as caras e vamos. A gente tinha certa, na época, insegurança com relação ao nosso futuro no Brasil, né? A gente já Aham. é um pouco, um pouco mais velho, né? E eu sempre ficava questionando com relação ao mercado de trabalho no Brasil. Eu sou da área de vendas de TI no Brasil, mas apesar de ser um mercado bem aquecido, eu sempre via que quando as pessoas chegavam na casa dos 50, 55, o mercado acabava. E isso me preocupava muito, porque eu não queria seguir o mesmo percurso que as pessoas que estavam chegando nessa idade faziam. Então eu sempre me questionava o que seria dali para frente. Mas, E eu, mas, ah, tá. No futuro, né? Porque você não não, tem sim, no 55. futuro. Não, no Ah, tá. futuro. Isso eu tinha, sei lá, 30 e muito, eu ficava. E daqui a 15 anos, né? Como é que vai ser meu futuro se a gente É, continuar aqui? Quer dizer, a gente chegou no momento de questionar, olhar para 15 anos para frente, o que a gente vai fazer? Vai montar um negócio? é. E aí a gente, tá bom, vamos começar a ver imigração. E aí pegamos a consultoria de vocês na época, e aí começamos a ver, começamos a traduzir documentos e tal. E eu vi na época, eu trabalhava numa multinacional no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, e eu vi que tinha uma vaga da minha posição aqui em Montreal. E aí eu fui conversar com o meu diretor. Ele, não, claro, a empresa é super aberta a transferências, vamos te apoiar. E acho que isso foi em setembro, por aí. E ele falou, não, aplica, a gente vai te apoiar. Eu fiquei toda feliz, né? Falei, opa, vamos para lá, eu já vou transferida e vai estar tudo ótimo. Trabalhando, Maravilha, maravilha, sonho tudo de lindo. consumo. É, Mas não é bem assim, né? E aí, para minha surpresa, um mês e pouco depois, eu fui demitida. E aí o meu diretor falou, você sabe como é, né? Você falou que você vai embora, que você tem planos de ir para o Canadá, então a gente queria alguém um pouco mais engajado, então não dá para continuar. Eu falei, eu tenho 6, 7 anos de empresa, como assim? Não tá... engajamento, né? Eu falei, tá bom, a decisão é de vocês. Isso era novembro, a gente tinha planos de ir só no ano seguinte, né, Uhum. 2017. Por um lado foi bom, porque a gente peguei toda a minha rescisão, 7 anos de empresa, FGTS e tal. Eu falei, bom, agora, se a gente tinha alguma dúvida de que o caminho é embora, vamos embora. Ou vai ou racha. É. E aí a gente fez, quer dizer, isso por um lado para a gente foi bom, porque deu um suporte financeiro para a Ok. gente na época, né? E para minha sorte, meu cunhado estava montando uma empresa de gestão de patrimônio. Ele trabalha na área financeira, no mercado financeiro, já foi sócio Uhum. de um banco. E aí eu falei para ele, toma, o dinheiro está aqui, eu quero que esse dinheiro... A gente fez todo um planejamento financeiro, né, de como nos manter aqui com variação cambial, lógico que isso vem sendo atualizado ao longo do tempo, mas isso foi muito importante naquela época, né, porque você conseguir, não é que saber que você tem um dinheiro, mas saber que você tem alguma coisa para te suportar Faz a diferença. faz a diferença, né? Você tem um fôlego financeiro, pelo menos no início, né? Então a gente chegou, a minha filha mais nova tinha 2 anos quando a gente chegou, então tinha que E a mais procurar. velha, tinha quanto? A mais velha chegou um ano depois, porque ela ficou com o pai ainda um ano no Brasil, mas ela chegou aqui com 13, um ano depois da gente. Mas a pequena chegou com 2. Então tinha que ver garderie, a gente começou pagando garderie privé, porque não tinha CPE, onde a gente morava não tinha subvencionado, então tem todos aqueles. Você faz um planejamento no melhor e no pior dos casos, Já né? nos casos. E vocês estavam com qual idade na época? É, boa pergunta. Tá, Acho não, que. não, não. Só dele, só fala a idade dele. Só fala a idade. Acho que ele já estava com 45. Qual que é a área de trabalho? A sua é de vendas? Ele trabalhava na área de logística no Brasil,
coordenador de logística. Na época não tinha nenhum curso de logística que podia ser aplicado ao PEC, aí ele fez o Business Management de 3 anos lá no La Salle. Mas era da área de coisa. Mas para você ver, né? Vocês aplicaram na época, ele tinha 45. É. E como é que foi a inserção no mercado de trabalho? A minha, quando eu cheguei aqui, eu que vinha trabalhar, né? Eu até consegui um emprego na minha área de vendas, de TI, bem rápido. Você era vendas na área de tecnologia. Tá. Eu fui logo assim que eu cheguei, eu consegui me recolocar bem rápido. Mas aí, logo depois, eu consegui uma vaga na francização do clã, na época, né, que não aceitava pessoas com work permit. Na época não, a francização não era para todo mundo, não quando era eu cheguei. todo mundo. E muito menos para quem tinha work permit. Mas o clã, às vezes, abria umas vagas. Saudoso clã. E aí eu me inscrevi e consegui uma vaga para fazer a francização. E aí, na época, a gente sentou, conversou e pensou o seguinte: bom, a gente está começando a nossa trajetória aqui. Ter francês é indispensável, eu tenho que aprender francês. Eu tinha feito o curso no Brasil, mas uma coisa é o curso que você faz no Brasil, outra coisa é o francês quando você chega aqui. E aí, eu e meu marido, a gente sentou, conversou e falou: olha, a hora de você parar para estudar, para melhorar o idioma, é agora que a gente está chegando. Se você resolver fazer isso lá na frente, quando a vida estiver mais estabilizada, você não vai pedir demissão de um trabalho bom. É verdade. Para poder parar para estudar francês. Então, o seu francês vai ser sempre capenga. E aí foi uma decisão, na época, bem difícil, ter que pedir demissão do trabalho para poder optar em fazer a francização. E eu não me arrependo. Porque, assim, a gente teve que se apertar mais na parte financeira. Mas valeu muito a pena na época, porque ao invés de eu no futuro ter que pagar um curso de francês numa escola de idiomas, que você mais do que ninguém sabe quanto custa, eu estava fazendo um curso de graça, então era como se eu estivesse trabalhando, ao invés de eu gastar aquele dinheiro, eu estaria recebendo, a conta era mais ou menos essa que a gente fez. Então, o momento de fazer a francização é agora. Então eu parei e comecei a francização. E aí, como eu não consigo ficar muito parada, eu fiquei na francização, e aí chegou um momento eu falei assim: eu preciso fazer alguma coisa, preciso trabalhar. E aí eu consegui um trabalho num call center part-time. Então eu fazia francização à tarde e ia para o call center à noite. Fazia shift às vezes de 5 às 9, 5 às 10, e depois ia para casa e ainda tinha pequena para tomar conta. Uau! Uau. Faz parte. O povo acha que é só glamour, que vai chegar, não, faz parte, né? É o desafio. E ele ralando nos 3 anos de college, porque fazia parte do plano, né? O que sustentava a permanência de vocês aqui. Exatamente. E aí, você conhece o La Salle, né? Era muito difícil para ele conseguir trabalhar, porque os horários eram muito... Era de 8 às 5 às vezes. E final de semana ainda tinha que fazer projeto. Às vezes ele falava: eu não consigo parar. Ele falou: não consigo pegar um trabalho só final de semana, porque eu tenho que fazer projeto, eu tenho que estudar. Ele falou: eu não consigo. E fora que tem a família, né? Então foi uma época bem assim, a gente se dedicou, era o foco, né? Vou botar o foco é esse. E aí o que aconteceu nesse meio do caminho é que o governo mudou a regra e permitiu que o cônjuge do aplicante principal podia aplicar pelo PEC Trabalho. Isso é uma coisa que o povo fala muito, né? De modo geral. O povo gosta de falar, e pode falar, tem boca, tá aí, vamos falar. Mas o que eu gosto de trazer bastante é essa questão histórica, né? O Quebec muda muito seus programas e tudo mais. Muda, o Canadá muda, o Canadá no Parque Federal já perdeu o dossiê, já largou de mão, o Quebec também, faz parte, né, dos processos administrativos, mas uma das mudanças dessas que, né, o povo reclama muito aí do Quebec, eles mudaram para melhor, né? Só graças a Deus. Lá atrás, você não, a experiência de trabalho do cônjuge, ela não contava para a imigração aqui no Quebec. E aí, em um determinado momento, alguém, um santo veio ali e falou: a partir de agora, a experiência de trabalho que o cônjuge, né, acompanhando um estudante ou um trabalhador, vai passar a valer
também para a imigração no Quebec. E aí a Gisele se aproveitou É. e aí tomou a decisão o quê? De voltar a trabalhar full time, foi isso? Isso, porque eu estava trabalhando part-time. Aí, naquele momento, a gente ficou assim, fazemos o quê? Eu estou com um francês, acho que estava razoável, estava com um B2, eu cheguei a fazer um TEFAC, e aí eu fiquei naquela, faço o quê? Se eu continuar na francização, eu não vou trabalhar full time e não vou conseguir, a gente vai ter que atrasar a aplicação. Aí eu falei, não, tá na hora de focar no projeto imigração. E aí eu falei lá no clã, falei, não, eu posso trancar um pouquinho a minha vaga. Meu medo era perder a minha vaga, porque ainda não se falava que todo mundo podia fazer francização na época, né? Uhum. E aí eu falei, eu posso trancar a minha francização um pouco, aí conversei lá com o coordenador, ele falou, não, pode, tal, vem pro próximo session, você vem? Eu falei, vou. Aí eu comecei a trabalhar full time no call center, e aí logo depois eu fui promovida para team lead no call center, então foi bom, que eu falei, ótimo. E aí comecei a trabalhar direto lá, até fazer os 12 meses para poder aplicar. E aí fiz os 12 meses, aí fui me preparar para fazer de novo a prova do TEFAC, porque eu tinha atingido o B2, mas numa modalidade que não valia para o PEC. E aí eu fui me preparar de novo para fazer a prova, aí fiz a prova, aí tirei o famoso B2, né? Foi bom que eu tirei um B2 tão alto que foi quase C1. Assim, foi por muito pouco, assim, que eu não... eu acho isso importante para a gente, né? Porque para quem chega aqui sem falar francês e ter que aprender o francês e ter uma nota muito alta, a gente tem que se orgulhar disso, né? É uma conquista. Sim, com toda certeza. E eu acho a importância aí do foco, né? É o que eu falo muito para as pessoas, né? A gente repete isso, repete, mas eu vejo que as pessoas perdem, né? Você vê, o marido veio estudar, a esposa veio trabalhar, determinado momento focar, olha, talvez o francês a gente vai precisar. Então, dentro do nosso plano, que o plano já era, né? Já tinha um planejamento feito no Brasil. Sim. Eu vejo que as pessoas chegam aqui e desviam muito rápido do plano, né? Por medo, eu entendo tudo isso, mas eu acho que é importante que quando você tem um plano, você seguir ele, e nesse plano você ter limites, né? Deadlines, de que, por exemplo, eu cheguei, vou aguentar 6 meses focado no idiomas, se eu não encontrar um emprego, aí eu mudo a estratégia, mas seguir a estratégia, né? Foi lá, aprendeu o francês, que foi fazer a diferença depois, né? Quando você foi fazer o trabalho, então trabalhou, tinha o francês, atingiu com tranquilidade e aí partiu para seguir, né? Então o processo. Então, eu acho isso, esse tipo de história valida muito os que a gente fala bastante. Gente, tem que ter vários planos? Tem. Agora, não adianta você querer chegar através de vários caminhos, porque não tem como. Você tem que seguir. Se você está no meio, talvez, de um caminho, vai dar mais trabalho voltar para pegar um outro que parece mais fácil, né? Então, olha, seguiram, mudou, eles jogaram com a regra. Então, olha, agora a gente tem um outro elemento aqui na história que vai nos beneficiar. Vamos aproveitar disso, ajusta a estratégia. E aí, quando foi que vocês pegaram a residência? 2000 e... Agora. A residência chegou tem um mês. Ah, que show de bola! Show de bola. Levou quanto tempo do dia? Experiência de trabalho, CSQ e residência, demorou quanto tempo? A gente aplicou para o CSQ em junho de 2019. Mas a gente só recebeu ele em setembro de 2019. Foi naquele período conturbado que o Quebec estava mudando tudo. Eu acho que o nosso CSQ foi assim, um dos últimos a sair. Porque depois de setembro, a gente recebeu 23... Eu lembro da data. A gente recebeu 23 de setembro. Depois de final de setembro, eles começaram a devolver todos os dossiês de CSQ. A gente ouvia nos grupos. Eu apliquei, mas retornaram o meu dossiê. Aí eu falei, caramba, acho que o nosso foi um dos últimos a ser emitido, assim, naquela confusão toda, né? Aí o nosso CSQ também veio com emoção. A gente teve uma solicitação de mais documentos para a gente mandar para o CSQ, porque a minha filha mais velha é filha do meu primeiro casamento. Então, pediram
ata do divórcio, onde constava a guarda dela. Eu tive que mandar traduzir, juramentar correndo. E eles estavam dizendo que eles não estavam satisfeitos que eu tinha 12 meses de trabalho full-time. E aí mandei, aí voltou de novo com uma intenção de recusa, dizendo que eles não estavam satisfeitos que eu tinha 12 meses de trabalho full-time. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu peguei todos os comprovantes, todos os trabalhos que eu tive, fiz uma cartinha, botei tudo, ó. Aí botei tudo anexadinho com post-it. Esse daqui trabalhei de tal data, tá aqui todos os contra-cheques. Esse aqui trabalhei de tal data, tá aqui. Tipo assim, desenhei no... Fez Como é que você tá vendo? Como é que você acha que mapa eu... mental, É. né? Mandei tudo bonitinho, aí mandei todos os contra-cheques para eles verem que eu tinha, assim, eu mandei um calhamaço de papel, todos os contra-cheques, tudo bonitinho. Aí chegou o CSQ, aí foi assim, um alívio quando chegou, né? E aí a gente aplicou para residência em novembro de 2019, até que não demorou Então foi tanto, a gente rápido a recebeu parte, final de setembro. a parte federal foi Foi rápido, rápido então. porque demorou a gente pegou aquele limbo. Não, A gente pegou novembro, aquele limbo de não, novembro novembro de de 2019. Foi 2019, 18 meses. novembro de A 2012, maio de novembro, 2000 janeiro, e... fevereiro, março, abril, maio. 18 meses. foram 18 meses. Mas a gente pegou aquele limbo dos AORs depois de 2019 2019. e a gente ficou 16 meses sem receber OR. Em 2 meses eles processaram nossa residência. Show. Aí agora tá tranquilo, tá com a residência, tá tudo resolvido. Dá um alívio. E como é que foi? Bom, seu marido terminou de fazer o college, né? E como é que foi a entrada no mercado de trabalho? Muita gente tem a mesma preocupação que vocês tiveram lá atrás, né? Você estava pensando no mercado brasileiro. Muita gente, Sim. quando vai vir para cá, fala, tá, mas esse problema existe no Brasil e no Canadá. Como é o mercado de trabalho pensando na questão idade, na questão idioma, imigrante? Como você enxerga na sua experiência e na experiência do marido com relação a essa entrada no mercado de trabalho? Eu acho que aqui o mercado de trabalho, tirando a parte da pandemia, eu acho que a gente tem, posso dizer que a gente tem. Tá me ouvindo? Cortou. É. Tirando a parte da pandemia. Eu posso dizer que aqui a gente tem pleno emprego em qualquer idade e em qualquer área. Ele conseguiu, ele terminou o curso dele em junho do ano passado, ou seja, bem no início da pandemia, né? A pandemia entrou em março, ele acabou o curso em junho. Ele conseguiu um trabalho no OCB para poder conseguir aplicar para o PGWP. Era o que tinha na época, conseguimos ele trabalhou pouco tempo e depois conseguiu mudar de trabalho, que é onde ele está agora fazendo sales para uma empresa americana. Ele só não procurou outro trabalho porque ele tá gostando de trabalhar de casa por enquanto. Entendi. Mas assim, ele agora está com 50 anos e tá super satisfeito. Aqui, uma coisa que eu vejo aqui, André, assim, eu vou te dar a experiência do Quebec, né? Não tem você consegue trabalhar onde você quiser, não tem problema de idade, eu vejo, né? Onde a gente vai, você consegue ver pessoas bem idosas trabalhando, né? Em Tá ruim. Eu não sei se é a minha internet aqui ou a sua. Deixa eu. eu tirei meu Wi-Fi. Voltou? Oi, Você consegue ter voltou. trabalho, no meu ponto de vista, em qualquer idade, em várias áreas, né? Você abre um Indeed, você abre um LinkedIn,
ou qualquer outro, você consegue. Se você quiser, você não fica sem trabalhar aqui, né? Você pode escolher o que você vai fazer, aí é diferente. Mas se você Entendi, quiser, você consegue ter trabalho. Eu não tenho essa preocupação aqui que eu tinha no Brasil, entendi. de eu não vou ter trabalho daqui a 5, 10 anos. Eu não tenho essa preocupação. Para não Por- ter essa preocupação, né? A gente falou da idade, mas existem outros requisitos, outros critérios sim, que você tem podem que. O que vão idioma. pesar. É. Quais são os outros critérios que você entende ser fundamentais para que as pessoas tenham essa tranquilidade que você tem hoje? A dominar o idioma, ou os idiomas. Entendi. Dependendo da área, tem que ter os dois, com certeza, ou pelo menos um melhor que o outro, mas é fundamental. Não, não tem como. Tá. Boa. Eu até vejo que mesmo sem idioma você consegue, mas aí você vai restringir aqueles trabalhos que Sim. normalmente as pessoas não querem fazer, né? São Então, trabalhos que você não fala com o público, que são os trabalhos que são mais trabalhos braçais, são trabalhos que você não tem contato com ninguém. Você consegue? Consegue. vai ter, É, mas não é isso normalmente que a pessoa planeja ou é, pensa ou espera ou almeja quando ela está no Brasil, que é. ela fala, vou para o Canadá. Tal. Então, o idioma, isso é algo que eu falo também. Eu acho que o idioma, ele é um... Acho não, eu vou dizer mais, eu tenho certeza. O idioma, ele é o divisor de águas Sim, nessa experiência que o imigrante acaba tendo quando chega aqui, quando fala de mercado de trabalho, de integração na própria sociedade e tudo mais. Veja você não falou isso, mas eu imagino que você foi para um call center a tempo parcial, pegou toda a sua bagagem do Brasil já, a experiência, sim. a proficiência no idioma, em pouco tempo já estava É. liderando a puxada aí da linha de call center, né? Que E vou já é te uma falar uma posição. coisa, para mim o call center foi o melhor curso de idioma que eu tive. É impressionante. O meu inglês assim melhorou 500%, assim, se é que eu posso. É impressionante. Se alguém quer melhorar o inglês ou o francês, vai trabalhar no call center. Vai trabalhar no call Pago, center. né? Detalhe, você Pago? É. recebe para poder praticar o Não, idioma. assim, eu falo para todo mundo, eu falo, quer um curso de idioma que você receba, vai trabalhar num call center. Eu falo igual, eu falo que é uma estratégia de praticar o idioma, mas eu não É, posso, eu tenho que trabalhar. Vai para o call center. é, Vai para o call center porque você vai falar o dia inteiro, sim, você vai praticar o idioma, vai ter entrada de dinheiro e você é, consegue pelo menos equilibrar as coisas. Eu falo também isso bastante, porque depois se você quiser seguir carreira, né? Tem gente que tem a carreira como call center, se não, serve como um período transitório de melhoria do idioma, é. literalmente, e vida que segue. Deixa eu ver aqui que o pessoal comentou aqui bastante. Tem uma sua sobrinha tá aqui dizendo que você Oh, é linda, que te ama, a Kimberly. obrigada. A Marcela estava aqui também. Olha quem está por aí. Boa noite. A gente já vai falar aqui sobre a parte da casa, que o povo quer saber também. Sim. A gente já entra nisso. Assim que conseguir. Bom, também é da casa, do financiamento. Vou pular para a gente falar daqui a pouco. Mas tem um aqui que fala, deixa eu ver, do curso. Quanto tempo de francês você fez, ô Gisele? Ah, eu fiz, acho que 9 meses de francização. Eles têm aqueles módulos, né? 3 meses, e para uma semana, 3 meses. Depois eu fiz um express lá no verão. E aí, quando acabou esse do verão, que foi em agosto, eu falei, agora tá. Porque aí foi quando começou agosto de 2019 foi quando podia começar a aplicar pelo PEC Trabalho do Do cônjuge. cônjuge. Então eu falei, não, agora eu tenho que começar a trabalhar full time para poder a gente aplicar. Nessa época você não recebia nada pela francização, né? Eu já Não, recebia. não, não recebia É. nada. É, Só de ser de mal tinha graça já estava direito. ótimo. Mal tinha. Então, hoje a regra já é diferente. Por isso que eu É, digo, muda-se as regras, às vezes é, não é tão satisfatório para a gente, mas em vários momentos, coisas satisfatórias elas acontecem. Aqui a gente tem sim, memória curta, às vezes, e aí acaba esquecendo. Mas quando a Gisele nem podia fazer a francização, de repente, pode a francização para quem está acompanhando. Agora, além de poder,
se você faz a tempo integral, você tem direito a uma bolsa de até US$ 800. Então, Sim. se fosse lá na época, a Gisele aí, ela teria tomado essa Sim. decisão literalmente, né? Não, eu nem Meio teria período no procurado call trabalho. center. Poderia ainda, meio período no call center para praticar o idioma, os Sim, US$ 800 do governo e o curso de gratuito, tava ótimo. fechou, fechou. Qual foi o curso que seu esposo fez lá no La Salle? Estão perguntando, não consegui Ele fez pegar aqui. o Business Management, Uma uns 3 anos. administração, a parte É, técnica de administração, um tá? deck. Uma pergunta interessante, não sei se você vai ter essa percepção, se não tivesse, pode dizer. Você acha que o fato do seu esposo ter feito o college Uhum. ajuda ele na questão do mercado de trabalho? E se ajuda, em quais pontos? Ou se foi irrelevante? Por enquanto, eu acho que ainda está irrelevante, porque a gente está no meio de uma pandemia, e o trabalho que ele está hoje, ele está satisfeito. Mas com certeza, na época, quando a gente decidiu dele fazer esse deck no La Salle, é porque o La Salle tem uma boa reputação. Então ele entendeu que eu vou fazer um deck porque lá na frente vai ser bom para o mercado de trabalho. O DEC é um diploma excelente, né? Não foi É. fácil, eu imagino que ele estudou pra Não, estudou caramba. muito. O idioma dele voou também, porque eu sei que Sim. eles puxam bastante. Então, Aquele isso, exit exam, a prova que tem que fazer de inglês, como você escrever um essay, tudo isso você aprende aqui, né? show de bola. Como é que fica a saudade do Brasil? Enorme. Eu não voltei para o Brasil desde que a gente chegou. A gente estava com Uau. planos de ano passado, quando ele se formasse, mas por conta da pandemia a gente não conseguiu voltar. E agora Então, tá aí na estamos saudade. tentando, né? A E aí, pequena está campeão? aqui. E aí, campeona, tudo bom? Cadê? Dá pra ver o rostinho? Chega aqui. Ela aqui aparecendo. Cadê? Oi, tudo bom? Tudo bom? Fala aqui. Tudo bom? Sim, Tudo bom? Tudo bom? sim, Conta pra gente aqui, você gosta do Canadá? sim, Muito ou pouco? muito. Muito. E a neve? Você não passa frio na neve? Não, O que Não? você gosta mais? Do verão ou do inverno? ahn, todos. Todos. E você já fala francês ou fala inglês? Falo francês, inglês e português. Menina, quantos anos você tem? 6. E já fala tudo isso em inglês, francês e português? Sim. Sim, é como se fosse uma coisa simples, né? Para ela é muito Nossa, fácil. é muito fácil, muito fácil. E Que legal. um pouquinho espanhol. E um pouquinho de espanhol ainda. Maravilha. E você tem muitos amigos aqui no Canadá, não? Sim, eu tenho um monte. Tem Lá na um minha escola. monte. Lá na minha Não. escola e que vem aqui em casa. Porque meus amigos lá da escola não conheçam, mas tem um amigo que me conhece, que vem da minha classe, que é da minha escola, e blá blá blá, blá blá bli. Se você tivesse uma amiga no Brasil, você aconselharia ela a vir para o Canadá ou você falaria para ela ficar no Brasil? Vir pro Canadá. Vir para o Canadá? O que você mais gosta aqui no Canadá? Ahn, ah, tudo. Tudo? O que você não gosta daqui? Ah, quando eu tenho que esperar e eu não posso brincar. Tá vendo aí, ó, o Canadá é muito cruel. Às vezes ela não pode brincar e ela não gosta. Que linda. Parabéns, viu? Você fala todos os idiomas, você tem muitos amigos. Parabéns, viu? O homem vai falar agora. Isso não tem preço, né? Não, isso não tem preço. Você viu? Com 6 anos, É. né? Chegou com 2, você falou, não foi? 2. Em 4 anos, ela tem uma... É fantástico, é fantástico. Isso realmente não tem preço quando a gente fala de financeiro, né? Se a gente for colocar
for colocar para eles aprenderem lá no Brasil, o Sim. custo vai ser enorme, e depois a questão também de social e todo o resto também. Que show É. de bola, que show de bola. E Eles aí são conta pra... educados aqui para ser muito independentes, né? Assim, com Essa é 2 anos, com 2, 3 anos, eles ensinam a botar o abidinege sozinho. É É, impressionante. é coisa que no Brasil não. Uma vez eu lembro que eu fui numa escola visitar, e aí eles têm um pedaço lá da escolinha menor, né, para o pessoal menor. Eu vi aquele monte de pitoquinho pequenininho, e aí a professora parada aqui com o braço cruzado, e eles, ó, colocando um casaquinho de neve. Eu falei, nossa, se É, isso fosse no Brasil, não ia ser assim. Ainda mais, não, eu tô pagando, quero que você ajude meu filho a vestir a não. roupa, tal. Aqui Aqui é muito eles se vira, se se vira. vira. Se vira, tal. Conta pra gente como foi a tal da compra da casa, né? Porque o povo acha que É, você só tem direito de fazer as coisas quando vira residente. Então existe uma corrida pela residência, dizendo que a vida vai mudar de tal forma. Eu não, sei que é não mudou nada. importante. Eu sei que é importante. Às vezes É, eu brinco, às vezes me ligam e falam, André, saiu minha residência, eu parabéns e tal. Aí depois eu falo, e agora? Mudou? Fala, não, tô tendo que não, acordar cedo igual, trabalhar, não. o frio é igual, né? Eu brinco. É, Eu sei que tem uma diferença, tem um peso, o status é importante. é importantíssimo, mas a título de possibilidades, né? Não precisa esperar ter a residência para se fazer muita coisa aqui. Sim, com certeza. Algumas não tem como, mas muitas outras não, né? Então, É. como é que foi aí a primeira decisão por comprar a casa e como é que foi esse processo aí? Então, a gente sempre ficava olhando, né, naquele aplicativo do Sentry, sonhando um dia, quem sabe, poder comprar a casa. Isso eu acho que é normal, todo mundo fica paquerando. É. E aí, ano passado, os nossos vizinhos, que também são brasileiros, amo de paixão, é, Quem? a Vânia e o Wagner, são seus clientes também. Ah, sim. Isso foi muita coincidência. A Vânia fez francização comigo, Vânia. na mesma turma, a gente se conheceu na francização, e por coincidência eu me mudei e fui morar exatamente de porta com ela, assim, mas foi muita Uau. coincidência. É. E aí, bom, a gente ficou muito amiga e aí eles chegaram pra gente e falaram assim, vamos comemorar, a gente comprou nosso apartamento. Eu falei, como assim? Não, a gente comprou, porque a gente morava lá na Ilha de Serra, e ele falou, a gente comprou um apartamento aqui e tal. Eu falei, mas peraí, senta aqui e conta pra gente, como pode? Não, foi isso, foi assim, a gente pegou autorização, uma pré-autorização da mortgage, mas dá. Eu falei, mas não precisa ser residente? A mesma pergunta que todo mundo faz. Não, não precisa. Aí a gente se olhou, aí acendeu a luz e falou assim, tá bom, então vamos continuar procurando, mas quem sabe, agora sabendo que a gente pode ter alguma chance. E aí Uhum. a gente começou a fazer o caminho, vamos pegar a pré-aprovação de uma mortgage, para a gente poder começar a procurar. Porque começaram a falar, não, se você não tiver essa pré-aprovação, se você fizer uma oferta, você pode não ser considerado, porque você não tem um documento firme de que você pode comprar a casa. É. E aí a gente correu para uma broker para poder pegar essa pré-aprovação. Aí pegamos uma pré-aprovação ótima, falei, nossa, que legal, tal, maravilha. Vamos procurar a casa. Aí começamos a procurar. Aí achamos uma casa, essa aqui, entre outras. E aí fizemos uma oferta. Aí a gente pegou um corretor aqui da região, que é aqui na Rive Sud, onde esse amigo do meu marido mora. A gente já estava acostumado a vir para cá, visitar. E aí fizemos a oferta, aí a gente fez a primeira oferta numa casa que a gente não foi aceita, porque o mercado está inflacionado. E aí nessa casa a gente fez a oferta e o corretor ligou para a gente e falou, olha, vocês foram escolhidos. Porque ficaram 2 ofertas na final. Como a gente fez a primeira oferta, a gente tinha a possibilidade de fazer mais um lance, de melhorar a nossa oferta. A gente melhorou um pouquinho para não perder e aí a gente ganhou. Show. Ok, vamos partir para a documentação e para aprovação. Aí começou o pesadelo, começou a montanha-russa. Aí a nossa broker, não, porque o banco não está aprovando, o banco está pedindo isso. E nisso a gente começou a pegar o dinheiro e trazer para cá, né, o dinheiro que a gente tinha deixado lá aplicado.
Vamos começar a trazer um dinheiro para dar uma entrada para a gente poder ficar mais tranquilo, né? Tá bom. E aí o banco começou a fazer. Ela falou: não, o banco quer saber da onde que vem o dinheiro, não sei o que. Eu falei: o dinheiro está aplicado, é um dinheiro de rescisão. No Brasil acontece assim, assim. E você tem um período, né? Você tem 15 dias para você apresentar A justificativa. o papel do banco com a proposta firme de que você pode comprar a casa. E aí a gente naquele, né? Cada dia era uma montanha-russa. Um dia a gente acordava, o banco não está aprovando, vamos correr para outro banco. Outro dia, não, o banco aprovou, ótimo, oba, legal. Olha, foram uns 15 dias de montanha-russa, acorda, dorme, sem saber se a gente Acorda tinha... triste, dorme feliz, acorda feliz, dorme triste. Foi assim, no mês de outubro para novembro foi uma montanha-russa de emoções. E aí eles até deram, aí o proprietário da casa falou: olha, a gente gostou muito de vocês, a gente quer que vocês comprem a casa, mas eu não posso segurar porque eu já comprei um outro condo e eu preciso fechar o negócio. E a gente: não, tudo bem, então, não sei o quê, fazer o quê? Ele falou: mas vamos fazer o seguinte, eu vou botar a casa de volta para o mercado. Se vocês conseguirem uma outra aprovação, vocês ficam com a preferência se ninguém tiver feito uma oferta. Aí a gente correu mais uma semana com a mesma broker para pegar a aprovação de um outro banco. Aí corremos e tal, chegou no final da semana, a gente tinha dormido com uma notícia de que tinham aprovado, aí no dia seguinte ela falou assim: eles não aprovaram porque vocês não são residentes, e aí a mortgage que eles tinham calculado era para 30 anos. Como vocês não são residentes, só pode fazer para 25. Aí com 25 a conta não fecha. Aí eu: como assim? Dormi com ok? Sim. Aí o Marcos falou: não, chega, joga a toalha, não quero mais saber, tá muito estressante isso. E aí eu falei: não, eu não vou desistir. Aí eu peguei o telefone, liguei para a Vânia, falei assim: me passa o contato do teu broker. Aí ela falou: não, claro, tá bom, é um português e tal, ele é ótimo e tal. Me deu o contato dele, eu liguei para ele. Falei: Manuel, eu preciso da sua ajuda, a situação é essa. Eu tenho toda a documentação aqui, eu não tive uma aprovação, eu não sei porquê, mas eu tenho certeza absoluta que eu posso ter uma proposta de mortgage. Aí ele: tá bom, me passa tudo. Aí mandei toda a documentação para ele. No dia seguinte ele me ligou e falou: olha, eu não sei o que aconteceu. Você pode comprar uma casa, não tem nada aqui. Ele falou: me dá 3 dias que eu volto para você. Isso era uma quinta, passou sexta. Na segunda-feira ele me entregou uma nova carta firme do Desjardins com um valor de mortgage um pouco mais baixo do que a gente tinha conseguido com a outra broker. Aí, tá bom. Aí o Marcos pegou a carta, mandou para o proprietário da casa, falou assim: olha, você me desculpa por todo inconveniente, mas aqui está uma nova aprovação de mortgage, só para você ver que eu não, assim, eu não te enganei, né? Ele ficou Não todo brinquei, né? ele ficou todo sentido, que ele falou assim: a gente ficou 3 semanas enrolando e eu preciso mostrar para ele que a gente tem condições de comprar a casa. Aí o cara falou: não, tudo bem, mas é que a gente já conseguiu uma proposta e a gente, putz, já era, né? A gente criou uma relação, eles são um casal um pouco mais velho, assim, um doce, os dois. Enfim, aí ele falou: não, vamos esquecer por um tempo. Aí passaram-se 2 semanas, 1 semana e meia. Ele falou: eu não quero mais saber de casa. Aí eu continuei procurando, né? Não vou desistir. Continuei procurando, até fui visitar uma casa com a mais velha um dia para a gente ver. Clandestinamente. E aí eu falei para ele: vamos voltar a procurar. Ele: tá bom. Liga para o corretor de novo e diz que a gente quer ver casa. E aí a gente foi procurar em outro bairro. A gente foi lá em São Bruno para ver se tinha alguma... Porque aqui onde a gente comprou não tinha quase mais casa anunciada. Ele falou: vamos ver então outro bairro, vamos ver outras opções. Aí começamos a ver outras opções. Tá bom, vamos visitar uma casa? Vamos visitar uma casa. Aí isso era uma terça-feira, a gente correu na hora do almoço para visitar a casa. Quando a gente acabou de visitar a casa: não, a casa é ótima, adoramos, não sei o quê, vamos fazer uma oferta? Vamos fazer uma oferta. Estava dentro do que a gente tinha de aprovação. E aí o corretor virou para o Marcos e falou assim: se você pudesse escolher entre essa casa e aquela lá, qual que você escolhe? Ele falou: não, você sabe que eu amei aquela casa, mas aquela casa não existe mais. Ele falou:
e se eu falar para você que a casa pode ser sua de novo? Ele, como assim? Aí ele falou, não, porque quando eu estava esperando vocês, o corretor me ligou. E aí ele falou que a pessoa que fez a oferta na casa eles fazem aquela inspeção, né, para ver se a casa tem algum problema. E aí eles fizeram um laudo de mais de 100 páginas apontando um monte de defeitos na casa e a pessoa que fez a oferta está pedindo, sei lá, 20, 30 mil dólares de desconto. E o proprietário está pé da vida porque ele sabe que não tem esses problemas na casa. Eles botaram assim, o interruptor é diferente do outro, tem que trocar. A tomada tá... Aham. Fizeram isso para justamente dar o poder de barganha para o comprador. Eles começaram a achar um monte de coisa que não fazia sentido. E aí o proprietário, aí ele falou assim, olha, o proprietário disse que se ele tiver que dar algum desconto e se alguém tiver que comprar a casa, vão ser vocês. Então ele pediu para perguntar se vocês querem, ele dá um desconto para vocês comprarem a casa. Eu falei, como assim? Ele falou que ele aceita pelo valor que vocês conseguiram com a nova aprovação. Conseguiu mais barato ainda. Aí eu falei, bom, eu acho que é para casa ser nossa, né? E Que aí, legal. assim, a gente ficou super contente. Aí ele, então tá bom, então vamos. Aí eles fizeram lá o distrato com outro comprador, né? Que você tem que fazer formalmente isso, para ele não ter mais nenhum compromisso. E aí, no dia seguinte, a gente veio aqui para os corretores, eu, o Marcos e os proprietários, para a gente poder acertar de novo, fazer uma nova promessa, fazer uma nova proposta de compra, lá para promessa da Chat, com tudo bonitinho, com todos os detalhes. E aí, agora vai correr. Aí foi, assim, todo mundo correndo, porque isso era novembro e até dia 10 ou 15 de dezembro, todos os notários encerram, né, para entrar no recesso. Então, a gente tinha que fazer tudo correndo, para dar tempo da gente fazer a nossa escritura, para eles fazerem a deles, Aí, no final, deu tudo certo, a gente conseguiu... O Desjardins correu com toda a nossa papelada, a gente ficou super contente. O Manuel resolveu para a gente, graças a Deus. Por isso que ter bons profissionais sempre por trás. Sim. Não que o outro não seja, né, a outra pessoa, mas é estranho, né, a configuração e tudo mais. É importante ter alguém que você confie, que você tenha referência, que vá fazer esse diferencial. O pessoal deve estar se perguntando, mas negócio de proposta, gente, aqui é um pouco diferente, né? Você visita a casa, eles recebem, sei lá, vamos visitar essa semana, e todo mundo vai e visita. Todo mundo deposita uma oferta. Então, sei lá, a casa foi anunciada por 400 mil. As pessoas colocam 405, 410, 400. E aí o proprietário, existe uma regrinha onde o proprietário trabalha esse aceite das propostas. É como se fosse um leilãozinho, né? E aí depois vai esse compromisso. Então, você tem uma pré-aprovação do banco, depois você só manda os documentos para validar aquela pré-aprovação e pode seguir. É tudo muito bem organizado. Eu fiquei bem impressionada, assim, como funciona. Ele tem que te dar um relatório de tudo que ele faz na casa, quando ele trocou o telhado, qual foi a obra que fez, se ele declara alguma coisa que está errado, assim, tudo ali tudo muito certinho, né? Ele tem que declarar tudo, se tem algum problema, se ele vende com garantia, sem garantia. O que está incluso quando ele bota o preço da casa, o que está incluso na venda da casa, o que não está incluso. E ele pode escolher também, né? Você pode fazer uma oferta um pouco mais baixa, mas talvez se a tua entrada é um pouco maior, ele pode preferir você do que o outro. É toda uma composição. Porque você pode fazer, acho que o mínimo para a primeira casa são 5%, né? Que pode ser dado. Hoje é 5%. E aí cabe a você escolher se você quer dar uma entradinha maior para diminuir a prestação, enfim, na composição financeira é isso que você acerta, mas é totalmente possível. Você tendo... O que precisa, basicamente, é você ter um trabalho. Você não pode estar no período probatório, né? Que são aqueles 3 meses de experiência. E se você tem isso, é o suficiente, né? Fora a entrada e a documentação demonstrando que você tem a estrutura para pagar aquela dívida que você está fazendo com o banco, não é nada super complexo. E você com status temporário também pode, tá aí, não só a Gisele, eu conheço um monte de gente, né? Mas está aí a prova viva de que é possível, mesmo antes da residência permanente, eles conseguiram aí
adquirir a casa E deles na aí. época, André, quando a gente decidiu dar esse passo, assim, a gente sempre avalia risco, né? E aí a gente pensou assim, tá, mas e se a gente. Qual era o risco? Não receber a residência permanente. E aí a gente ficou pensando assim, tá, mas se a gente não receber a residência permanente, o pior dos casos, qual é? A gente vai ter um PGWP de 3 anos, então a gente vai poder ficar na casa por 3 anos, a gente conseguiu uma mortgage mais ou menos do valor que a gente pagava de aluguel, então os custos não vão aumentar tanto assim. Qual é o pior dos casos? Ter que vender a casa e voltar para o Brasil. Tá bom, a gente vai vender uma casa que vai estar em dólar e vai pegar Sim, o dinheiro que vai estar em dólar, o dólar sempre só sobe, nunca desce. Então, a gente, a gente, só vantagem. a gente falou, bom, vamos, é um risco calculado, né? Não é um risco assim, vamos comprar a casa e. Não, vamos, é o momento, né? E a gente fez um monte de. O momento é agora, porque como a gente tá vindo para Rive Sud, eles vão começar a funcionar o trenzinho, né? O REM ano que vem. Então a Tá gente. onde? Brossá? Candiac. Candiac. Ah, é Candiac. Então a gente começou a pensar assim, no que vem, daqui a pouco, quando começarem a especulação de que o REM vai começar a funcionar, os valores vão subir mais ainda. Então a Certeza. gente ficou sempre naquela, é o momento, vamos esperar. Aí o Marcos falou, não, vamos tentar agora é o momento Vambora. e graças a Deus foi do jeito que tinha que ser, porque era para casa ser nossa, porque foi uma novela mexicana. Assim, eu estou encurtando a história, Show. mas é Taxa de juros. possível. Nas pesquisas que vocês fizeram, não precisa falar que vocês vão pagar a taxa de Uhum. juros, mas tem uma pergunta aqui. Nas pesquisas, qual foi a taxa que vocês encontraram lá em 2000 em A outubro? gente fechou com uma taxa de 1,93 fixa por 5 anos. Depois você negocia, né? Essa É. questão depois de 5 anos você vai negociar. Aí você Então pode você tem pegar a com qualquer opção, banco. você tem a opção de escolher. A cada 5 anos você vai renovando sua Isso. hipoteca e aí você pode negociar num banco ali é melhor, outro é É. menor. Agora, no começo do ano aqui, o preço dos juros estava até 1,60. É. Eles tinham baixado a parte dos juros. Agora o governo fez um ajustezinho aí para controlar um pouco o aquecimento exagerado, né, da questão É. do mercado em si. A taxa é anual, essa taxa é anual. É. Mas ela é fixa 2% ao ano. ela é fixa por Fixa por 5 cinco anos, É. mas é anual, 2% ao ano. É É. baixa, a taxa é baixa. É. Mas a gente tem nossa prestação é fixa por 5 anos, ela já está toda calculada, né? Sim. Então, E em 5 anos, o nosso valor de hipoteca não muda. não muda. E depois de 5 anos ele pode até baixar, dependendo do cenário. Daqui a 4 anos e alguma coisa, dependendo do Vai ser, cenário. vai se negociar. Parabéns pela conquista, né? Obrigada. É muito É, legal, assim, ter uma casa, ainda mais quem tem criança, né? Você tem quintal, você sim. consegue ter uma qualidade de vida. Cidades mais afastadas do centro também, você tem um ambiente familiar muito forte, né? A gente sabe, já é uma cidade bem familiar, assim, bem É, tranquila, ainda mais afastada. Eu cheguei a dar uma olhada também em várias regiões e tal. Tô nesse dilema de compra ou não compra, né? é, Eu gosto muito de viajar, eu já não tenho filho pequeno, eu não gosto de fazer nada em casa também, porque aqui tem essa, tá, gente? A é, casa, os juros, maravilha, mas você tem que fazer tudo dentro de casa, senão o custo para manutenção é é caro. alto. Então você vai pintar, você vai cortar tua grama, vai tirar sua neve. Eu já morei em casa aqui quando a gente chegou e existe um trabalho por trás que ele tem que ser feito, mas é uma experiência É. maravilhosa, Mas assim. quem gosta, assim, meu marido adora cuidar de jardim, então Tá a, no inte- lugar certo, a então. intenção da casa era porque ele falou, eu amo fazer isso, então eu quero ir para uma casa que eu possa fazer isso. Então ele. Show, fechou a conta É, então. Eu já seria o contrário, eu detesto, então você vai ter que me ajudar, porque senão a gente vai dar errado. ou compra uma casa só de cimento que não tem jardim. Perfeito, é isso aí, é bem nessa linha mesmo. É. Gisele, diga, bom, vou te liberar aí para você poder cuidar da vida também, mas para fechar, qual o conselho, uma dica ou pontos que você
né, traria, né, para encorajar ou talvez para aconselhar mesmo Uhum. as pessoas que estão como você, lá do outro lado, como um dia você teve com medo, com receio, com esse planejamento? O que que você pode trazer depois desses 4 anos, Vou fazer 4 2017, anos agora. 4 anos de Canadá, especificamente aqui no Quebec, que você traria para a gente, assim, traria para o povo? O que que você pode nos ajudar? Eu acho que primeiro é se preparar o máximo possível do Brasil. Hoje eu acho que a gente tem muito mais acesso à informação do que quando eu vim. Quando eu vim não existia já esse tipo de Instagram, não tinha nada disso. É Quando verdade. muito, a gente podia assistir uns vídeos no YouTube. Então hoje você consegue fazer um planejamento do Brasil e se preparar, acho que com muito mais eficiência do que na minha época. Então, o conselho que eu dou é: invista no idioma, cai dentro, seja o inglês ou o francês, seja os dois, tente chegar o mais preparado possível, porque por mais preparado que a gente vem, quando você chega aqui, você toma um susto. Porque uma coisa é você ter o inglês, o francês, quando você viaja de férias. Outra coisa é você ter o inglês ou o francês que você vai para o mercado de trabalho. É uma experiência completamente diferente. Realmente. Então, esse é um ponto. Fazer um planejamento, assim, né? Ter um planejamento melhor dos casos e ter um planejamento no pior dos casos. Isso eu falo no sentido financeiro. A gente fez um planejamento para o melhor dos casos e a gente fez um planejamento para o pior dos casos. Qual era o pior dos casos? Era a gente não conseguir trabalhar nos 3 anos de curso, né? Como é que seria o financeiro? E lógico, você tentar administrar esse dinheiro, se está no Brasil ou se vai estar aqui, como é que você vai administrar ele no teu dia a dia, né? Porque você chega, faz um planejamento, mas aí você... Ai, puxa, eu queria comprar uma coisa aqui, queria comprar... E o primeiro ano, quando você chega, é um ano muito importante de adaptação. Verdade. Então, às vezes você chega e fica naquela, eu não vou gastar, eu vou morar num apartamentinho pequeno, sem janela, não dá certo. Assim, pode dar certo? Pode, mas assim, o primeiro ano é muito importante você chegar e estar bem estabilizado, se sentir confortável, porque é o que vai ficar para o resto da tua vida, né? Então, assim, é o planejamento. Eu sempre falo, a gente quer imigrar, a residência permanente é só um marco na tua caminhada da imigração. Então, ela é um divisor de águas no teu status, mas, assim, de um mês para cá, assim, nada mudou na minha vida, no sentido de que eu continuo no mesmo trabalho, a gente continua fazendo a mesma coisa, a gente tem uma preocupação a menos com relação a uma conquista, né? Tava no planejamento, mas a gente pretende ficar aqui a longo prazo. Então a gente tem que se qualificar para estar aqui no mercado de trabalho, pensar nisso, né? De que vou para lá, vou querer fazer o quê? Em 2, 5, 10 anos ou 15 anos, o que você espera da tua vida, né? Não é assim, eu quero ir embora do Brasil, então eu vou para o Canadá. Não pode ser assim, não é uma fuga, né? Você tem que virar para o Canadá e falar assim, agora eu quero ficar aqui. Eu gosto daqui, depois do primeiro ano que passa né, o glamour, né? Você visita Tudo é bonito. você passa por todas as estações do ano, aí tudo é glamour, depois você fica, não que a gente perdeu o glamour, não, eu brinco que eu falo, para mim é como se eu estivesse sempre de férias. Eu moro num lugar onde, para mim, eu estou sempre de férias. Eu falo isso também. Porque você viaja aqui perto, você está num lugar lindo, você passa por uns lugares e você fala, olha que lindo, outono em qualquer lugar é lindo. Então, eu não quero perder esse encanto. Então, eu sempre... E é legal porque você tem as 4 estações e aí você esquece... Hoje a gente está no verão, você esqueceu como foi aquele inverno. Aí daqui a pouco o inverno chega de novo e você fica, mas o verão... E assim a gente vai se renovando, né? Sim, é verdade. A cada estação. Você vê teu filho aprender 3 idiomas, você vê segurança, você consegue 4, 5 horas da tarde, você parou para trabalhar e você pode ter um contato com a natureza, não ficar preso no trânsito, parado, não ter aquele estresse de uma cidade grande, né? Ainda mais Rio, São Paulo e outras cidades no Brasil que têm essa característica, né, de grandes metrópoles. A qualidade de vida aqui é muito boa. Então... Você pode escolher o que você quer, né? Se você quer
Você pode se qualificar para ter um super trabalho, ganhar aí 100, 150, 200 mil por ano. Tem um peso na sua família isso. Ou você pode optar em ter um trabalho não tão que não te demande tanto e ter uma vida normal, como todo mundo tem aqui, e vive super bem, né? Então, E eu acho que, bom, eu tenho algumas, eu estou com você, essa questão de você poder ser quem você é e principalmente se eu perder tudo que eu tenho hoje, né? Perder o meu emprego, eu posso trabalhar de qualquer coisa e eu consigo manter muito próximo o que eu vivo já hoje. Então, eu acho que esse é o diferencial, literalmente, que traz para a gente uma tranquilidade de poder saber que se a gente planejar, a gente vai alcançar. Você não está correndo contra o tempo, devendo, né? E não tem que ficar com esse medo. Você pode dedicar a sua energia de uma forma mais produtiva, sem deixar que o estresse, né, te prenda nesse sentido. Então, é o que eu digo, esse poder de escolher que a gente tem acaba fazendo com que a vida seja um pouco mais leve nesse sentido, né? Obrigado, viu? Obrigada, Muito André. obrigado, parabéns mais uma vez por todas as conquistas, né? Eu não sei em que lugar do mundo, em 4 anos, a pessoa vem para cá, né? Vem para um país e hoje tem o status de residência permanente, que, para quem não sabe, tem os mesmos direitos e deveres que um cidadão canadense, só não pode votar e participar de cargos públicos federais. E daqui a mais 2 aninhos, vocês já podem ter a cidadania canadense, ou seja, em 6 anos, vocês vão ter um passaporte canadense que vai permitir enfim, a ter literalmente o poder. Quero voltar para o Brasil, ficar lá alguns anos e depois voltar, ou quero fazer um tour no mundo, né? Vão deixar essa herança para os filhos, para os netos, e acho que é fantástico. Então, parabéns pela trajetória, pela coragem e pela também competência, porque chegar aí... Tem que ter foco. Porque uma coisa é planejar, outra coisa é chegar e executar o plano. E vocês executaram com competência, então disso faz a diferença aí no projeto de vocês. Parabéns, obrigado pelo tempo, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Quem perdeu, né, se vocês querem compartilhar com alguma pessoa aí que vocês acham que pode interessar, vai ficar salvo no IGTV, amanhã sobe para o nosso canal do YouTube. Fiquem à vontade aí em compartilhar com os amigos para prestigiarem e também encorajar com uma história aí poderosa dessa aí de sucesso, viu? Se tiver qualquer dúvida, também é só me chamar. Só escrever. A Gisele volta numa outra aí, a gente vai fazer semana que vem com outro propósito, mais profissional, e a gente volta na próxima. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.